E aí, pessoal, tô de volta mais uma vez e eu queria comentar hoje um pouquinho sobre uma característica da humanidade que talvez a gente não esteja percebendo muito bem. Isso traz alguns probleminhas para nós. Basicamente, o ser humano ele tem um tempo de vida, né? A gente vive aí, vamos supor, na melhor das hipóteses, 120 anos. Né? Mas o normal é as pessoas viverem até os 80, 90, né? Por aí, 70 tá valendo, né? É mais ou menos o tempo de vida que a gente tem. Mas se você for voltando, esse tempo de vida era muito mais curto antigamente, né? As pessoas, a gente já teve períodos da história humana, e eu não estou voltando muito não, estou voltando só até o século XIX ali, 19, 18. A gente vivia bem menos mesmo. Você estava chegando nos 50, você já estava dando adeus à vida, já se programando, porque a qualquer momento podia acontecer. E você foi longe demais, né? A gente tinha doenças, no século XIX nós estamos falando de uma medicina que não existia. A medicina, do jeito que a gente conhece hoje, ela se desenvolveu muito nos últimos 100 anos. Enfim, o que eu quero falar é que o ser humano ele tem um tempo de vida. E esse tempo de vida ele não é suficiente para ele ver completamente as consequências de suas próprias decisões. Estou falando de decisão pessoal. Vou dar um exemplo. Tive um filho. Provavelmente meu filho vai viver mais do que eu. Se o meu filho viver mais do que eu não serei capaz de ver todas as consequências dos meus atos, porque o meu filho é uma coisa, é uma decisão que eu tomei, que veio à existência e cujas consequências estão para além do meu tempo de vida. Então eu estou só falando o seguinte, que o ser humano não consegue enxergar todas as coisas que ele mesmo gera entre os seus pares, né, na sociedade, na história, no tempo, ele não consegue ver. E eu vou além. E aí agora é onde que eu quero chegar realmente. Não só a gente não pode ver as consequências daquilo que a gente realiza na nossa própria vida, como a gente não pode ver também, muito menos, as consequências daquilo que a gente contribui para a sociedade. Então, vou só dar um exemplo aqui. Quando Darwin escreveu a teoria da evolução, ele não tinha ideia de quais seriam as consequências disso no longo prazo, um longo prazo que ele não estaria presente para ver. Marx, quando ele inventou o comunismo, o marxismo, ele não estava aqui para ver a consequência. Em outras palavras, com muita boa vontade, Karl Marx pensou que havia uma maneira de igualar todas as pessoas. E ele plantou essa semente floresceu. Mas as consequências disso ele não viveu para ver. Ele não sabe se no fim das contas o que é que está acontecendo hoje. O que eu quero dizer com isso é, nós não temos tempo de vida, o ser humano não tem tempo de vida suficiente para avaliar corretamente se as suas escolhas estão certas ou erradas, se as suas escolhas são positivas ou negativas. Vou dar um outro exemplo aqui muito bom e muito positivo, a própria descoberta dos antibióticos, né, da penicilina. Quando descobriu a penicilina, nós paramos de morrer por causa de infecções que morria e não tinha o que fazer. De repente a gente descobriu um jeito de lutar contra os bichinhos invisíveis que a gente descobriu que existia. Isso é maravilhoso, isso é perfeito. A gente começou a matar as bactérias que entravam no nosso corpo. Isso é perfeito, é maravilhoso, não tem o que dizer, o que falar mal disso, né? Só que hoje nós temos um outro problema. Nós estamos consumindo tanto antibiótico que está surgindo as superbactérias. E os antibióticos hoje têm que ter doses cada vez maiores para poder superar aquelas mesmas bactérias que a gente matava com facilidade, agora a gente não mata mais com facilidade. E vai chegar um momento em que nós não vamos mais matar certas bactérias, porque elas vão ser muito fortes e muito poderosas. No fim das contas, uma coisa que era boa, ao longo de muitas décadas, pode se tornar um problema. E pode se tornar um problema num tempo em que quem estava aqui e viu a coisa boa não vai estar aqui para poder enxergar o problema que vai surgir. O que eu quero dizer com isso? Que é ruim antibiótico, que é mal, que a gente não devia ter criado antibiótico? Não, eu estou falando o seguinte, cara. Você não consegue ver as consequências das suas decisões ao longo do tempo. Então, como seres humanos, a gente devia ser muito mais humilde com as nossas teorias de democracia, de marxismo, de comunismo, né? Mesma coisa, não é meio a mesma coisa, mas você está entendendo, né? De capitalismo, qualquer teoria filosófica, evolucionismo,
inclusive religiosamente falando, a gente devia parar e ser um pouco mais humilde, porque as conclusões que a gente tira e as descobertas que a gente faz, a gente não sabe a consequência. A gente não sabe porque a gente não vai viver o suficiente para ver as consequências. Então hoje a gente vai alardear que isso é muito positivo, é maravilhoso. A internet é maravilhosa. Olha aqui, eu só estou falando com você por causa da internet. Graças a Deus alguém inventou a internet. Por meio da internet dá para fazer muita coisa. O mundo mudou por causa da internet e tem mais. Estou gravando isso no meu celular e o meu celular carrega tudo. Carrega a internet, carrega 7.000 fotos, carrega um monte de coisa. Que maravilha! Mas as consequências disso a gente não vai ver nessa geração ou não vai viver o suficiente para poder enxergar a consequência final disso. E a verdade é uma só, o ser humano, ele destrói tudo que ele toca, por melhor que seja. Por melhor que seja. O antibiótico, por exemplo, é maravilhoso. Por que o antibiótico vai causar um problema hoje? Porque a gente começou a usar de maneira errada. Então, por melhor que seja o toque do ser humano, é o contrário do toque de Midas, né? É outro toque. Tudo que ele toca vira cocô, essa é a verdade. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade e as coisas, por melhores que sejam, a gente não tem noção do que elas vão virar. Então a gente tem que ser um pouquinho mais humilde e ter menos certezas, porque a gente não tem noção, a gente não vai viver o suficiente para ter a completa noção sobre as coisas que a gente faz de positivas hoje, inclusive, né? Eu acho que o ser humano ele é muito otimista. Eu vejo humanistas otimistas. Não, ser humano, nós vamos evoluir, nós vamos crescer, isso vai ser bom, isso vai ser positivo. Você não sabe de nada, cara. Você não vai estar aqui há 200 anos. Você não vai estar aqui daqui a 150 anos. Você não sabe como é que vai ser. Você não sabe qual que vai ser a realidade, como que isso vai impactar as pessoas, se no longo prazo isso vai ser positivo ou negativo. Ainda mais se você é otimista. Porque se você é otimista, isso quer dizer que você não entende quem é o ser humano. Se você é otimista com o humanismo, você não entendeu ainda que nós estamos aqui há 6.000 anos, 5.000 anos, 4.000 anos e tudo que a gente faz só se degrada mais, né? O jeito que o mundo está hoje, cara, foram 18 tiroteios nos Estados Unidos antes desse último da Flórida. Estamos em fevereiro, cara, estamos no meio de fevereiro. Tem muita coisa zoada por causa do ser humano. E você ainda está esperando que as coisas melhorem. As coisas podem melhorar muito em termos tecnológicos, elas podem melhorar muito em termos de medicina. A gente pode viver até mais tempo por causa da medicina e da evolução, da genética, etc. Mas as pessoas continuam sendo as pessoas. E as decisões humanas continuam sendo as decisões humanas. E por melhores que sejam as coisas, as consequências delas no lido com as pessoas, possivelmente você não vai ver a consequência até o fim. Você não vai conseguir enxergar. Então, eu acho que o que eu queria falar era isso, era da nossa incapacidade de enxergar as consequências ao longo do tempo. Nós não temos. E daí se faz necessário, daí se faz preciso um livro como a Bíblia. Porque esse livro carrega centenas, aliás, milhares de anos de histórias, de ações e de consequências que podem ser enxergadas no tempo. Principalmente para nós que estamos vivendo numa sociedade que muda tão rápido, uma sociedade tão alvoroçada, com tantas transformações tão rápido, a gente não consegue ver o que vai acontecer amanhã. Eu recomendo enxergar o ser humano pelas lentes da literatura mais antiga da história humana, da literatura mais extensa, eu acho, também da história humana, em termos de tempo em que foi escrita, né, no período em que foi escrita, e a literatura que também toca, né, as origens da maior parte dos seres humanos que estão sobre a Terra. Então, a Bíblia, ela serve como um norte, um manual de instruções, uma maneira da gente fazer uma leitura que em vida vamos ser incapazes de fazer. Qualquer um que achar que em vida consegue fazer uma leitura do ser humano, das teorias, das ideias ou do que plantou,
Qualquer um que achar isso está equivocado. Ninguém jamais vai viver o suficiente para poder ver as consequências. Se a gente não consegue viver o suficiente para viver as consequências, nós não conseguimos saber se é bom ou se é errado para tomar novas decisões. Daí a necessidade de um livro tão antigo, de uma literatura tão antiga, tão importante, que conta histórias sem fazer juízo de valor. Histórias boas e histórias ruins, histórias de morte, assassinato, histórias de vitória. Tudo isso está contado lá. E tudo isso ajuda a gente a ver quem é o homem. Quem é o homem. E como o homem deve viver.